A paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, aos amados irmãos que têm aí nos acompanhado em nossas mensagens, que Deus possa nos abençoar nessa tarde, nessa noite, nesse momento em que você ouvir essa palavra, que o Espírito Santo ele possa te fortalecer, te dar graça, te despertar para um novo tempo, seja na sua vida conjugal, seja vida financeira, emocional, que Ele possa te fortalecer e te dar graça sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós estamos aí passando alguns momentos difíceis em nossas vidas. Não falo com relação hoje, novamente, a essa pandemia, mas com relação ao conhecimento da palavra do Senhor. É importante, nós temos visto hoje o quanto as pessoas têm procurado conhecer acerca de assuntos, colégios teológicos. Mas é importante nós conhecermos a palavra do Senhor, conhecermos a Bíblia. Alguns tempos atrás eu vi uma ilustração, eu não sei se é uma ilustração, se é uma história verdadeira, em que um pastor, não sei se era um pastor verdadeiro, porque era um pastor que é realmente um homem de Deus, ele não faria isso. Mas uma pessoa, ela ensinou um papagaio a citar versículos bíblicos, a fazer até algumas certas orações. E nós sabemos que o papagaio é um pássaro que ele repete tudo aquilo que lhe é ensinado. E esse papagaio, ele aprendeu, né, na medida que aquele homem, né, que era um cristão, se era pastor ou não, a história diz que era um pastor, não acredito que um pastor ele faria isso, sendo um pastor sério, mas ele ensinou aquele papagaio a repetir versículos bíblicos. E ele fazia sucesso com aquilo, ganhava dinheiro com aquele bichinho, repetindo versículos bíblicos e às vezes fazendo até orações repetidas. E um dia ele levou aquele papagaio, né, para um culto e ele mandou que o papagaio repetisse alguns versículos bíblicos e que ele fizesse uma oração. E o papagaio, não sei se diante de todas as pessoas que estavam ali, se intimidou, o bichinho não falava nada e o dono do bichinho, o pregador, foi ficando nervoso, né? E por um momento ele chegou ao ponto de dizer para o papagaio: se você não falar, eu vou te enforcar. Aí o papagaio abriu o bico e disse: vamos orar, porque o diabo já está querendo se manifestar. E às vezes a gente vê isso, irmãos, não vou dizer esse tipo de atitude, mas nós temos visto hoje, muitas vezes, em nossas igrejas, dentro dos templos evangélicos, nós não vemos pregadores como no passado, homens que pagavam preço pela palavra do Senhor. Nós temos visto hoje, são repetidores de versículos bíblicos, repetidores de frases bonitas nos nossos púlpitos, mas que não traz uma palavra de salvação, uma palavra que muda as pessoas, que transforme para o reino da glória, que transforme essas pessoas para Cristo. E o Espírito hoje, ele me trouxe essa palavra no coração, meus irmãos. Eu não vou dizer que é uma preocupação, mas porque nós como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos estar atentos para isso. Para que tipo de mensagens, palavras nós temos ouvido. E baseado nisso tudo, eu gostaria de estar meditando com os irmãos lá na carta de Timóteo, 2 Timóteo, do capítulo 3, do versículo 16, do versículo 17, em que nos diz assim, Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O Espírito Santo ele te abençoe, possa falar no teu coração, possa te conduzir, possa acender na sua mente, lá na sua memória, na sua alma, aquela luzinha de alerta para que tipo de mensagens você tem ouvido, ou quem sabe você que está me ouvindo está pregando. Qual tem sido a tua fonte? Temos visto hoje muitos pregadores com as suas fontes no Google. Tem várias mensagens que são lindas, são maravilhosas. Mas a fonte de um pregador não pode ser no Google. A nossa fonte ela é a própria palavra. Me lembro quando eu era novo convertido, na década mais ou menos de 80, década de 90, mais ou menos, converti em 86, na década de 90, eu ouvia muito um programa no rádio, em que o tema dele era o seguinte: a Bíblia tem resposta para tudo. E eu ouvi aquele programa durante muitos anos. E aquilo me fazia crescer, porque eu via a importância da Bíblia, a necessidade de nós garimparmos a palavra do Senhor. Porque a Bíblia, ela tem que ser garimpada, ela tem que ser buscada. Você tem que buscar justamente nela os valores que ela tem. Não que ela não tenha valores, mas toda ela é valorosa para nós. Então temos que buscar aquilo que é de valor para nossas vidas, que nos transforme, que realmente nos fortaleça. E eu queria, nessa oportunidade, estar falando sobre a importância da Bíblia na vida do cristão hoje. Nós estamos vivendo os momentos, irmãos, em que essa Bíblia ela não tem importância na vida de um cristão. Você pode ver que ali naquela tentação de Cristo, o dele levado ao deserto, ele podia ter, na autoridade que ele tem, que ele tinha também na ocasião, ele poderia ter expulsado o inimigo da frente dele. Mas ele venceu na palavra. Ele tinha que vencer na palavra para nos ensinar, irmãos. Nós não vamos vencer, irmãos, o inimigo através de livros didáticos. Ainda que ele me traz muito conhecimento, me faz uma pessoa inteligente, conhecida de assuntos diversos. Mas um dos livros principais que eu preciso conhecer é a Bíblia. Primeiro, que ela tem resposta para todas as coisas. Segundo, que ela tem o poder que me dá para vencer em todos os momentos difíceis da minha vida. O Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 29, Cristo ele diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus, irmãos. Quando eu deixo de conhecer as Escrituras, eu deixo de me envolver com essa palavra, que é a Bíblia, imediatamente eu não conheço o poder de Deus, porque o poder dele está nessa palavra, nesse livro que ele deixou para nossas vidas. Uma vez uma pessoa disse para mim: pastor, eu tenho milhares de livros baixados no meu computador, livros que eu posso encher uma sala. Sou sincero, irmãos, gosto muito de um bom livro, mas qual a importância de eu ter milhares e milhares de livros baixados no meu computador? Se eu via que essa pessoa não tinha lido a Bíblia uma vez, não tinha se meditado uma vez nela toda. Bíblia não são versículos longe do outro. A Bíblia você tem que lê-la de uma forma completa. Esse livro, ele foi deixado para nossa instrução. Você viu o que diz a carta de Timóteo, 2 Timóteo? Divinamente inspirada para nossas vidas.
Esse conhecimento que Jesus fala, irmão, não é o mesmo que conhecer um lugar. Quando ele fala errar não conhecendo, não é o mesmo conhecimento que você tem de conhecer um lugar, de você conhecer um amigo, de você conhecer o marido, conhecer a esposa, não. O conhecer que Cristo nos fala nesse texto é o conhecer do latim, que é cognoscere, que quer dizer aprender, ter conhecimento, ter ideia, noção ou informação, saber, ter experiência, discernir, distinguir e reconhecer. É algo mais profundo. É um caminho mais plano, mais amplo, que te leva ao conhecimento verdadeiro. Não é como eu conhecer um lugar, um amigo, um cônjuge. É diferente, é mais profundo. É com mais intimidade. Nesse sermão eu gostaria, irmãos, de falar sobre a importância da Bíblia na vida do cristão hoje. Falar sobre a importância da Bíblia para o cristão é dissertar sobre o óbvio. É fazer um discurso absurdo, pois é dever de todo cristão, não somente estudar a Bíblia, mas acima de tudo, amá-la. Talvez você pode não ser um grande conhecedor dessa palavra, meus irmãos. Talvez você não conhece essa Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Talvez você não conhece nenhum livro inteiro. Mas se você estuda um texto, um capítulo, e você aplica no teu coração, você já é um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Porque aquilo vai mudar a tua vida, vai mudar o teu entendimento. Então a Bíblia, ela não é uma espécie de livro de receita da celestialidade, não. A Bíblia não tem nenhum tipo, você pode ver, não tem nenhum tipo de receita da celestialidade, não. Ela é o manual de conduta do cristão e deve nortear sua vida e seus sonhos, irmãos. Ela é um manual de instrução. Ela é uma bússola. Ela tem que nortear a tua vida, nortear justamente os seus sonhos, para que você seja bem-sucedido, bem-sucedida. Então você precisa disso. Que ela seja isso na tua vida. Esse instrumento importante. Spurgeon diz uma coisa importante, irmãos. A Bíblia, ela fala no tom de voz do próprio Deus. Você pode notar isso. A Bíblia, ela fala no tom de voz do próprio Deus. Esse princípio divino precisa ser bem claro em nossa vivência cristã. Não somos uma comunidade vivendo sob suas próprias regras, mas uma comunidade de Deus vivendo sob as regras de Deus através da Bíblia. Nós vivemos, irmãos, debaixo das regras de um Deus soberano, através da palavra. Então, se eu não conheço a palavra, é como eu viver no meu país e não conhecer as minhas leis. É como eu saber do meu estado e não saber quais as leis que existem no meu estado. É a mesma coisa. Se eu quero ser um cristão, eu não tenho que simplesmente conhecer a doutrina de uma igreja, de uma denominação. A primeira doutrina que eu tenho que conhecer, tenho que estudá-la, é a doutrina bíblica, essa palavra santa. Por isso que muitas pessoas perecem, muitas pessoas se desviam, porque a primeira coisa que quando elas vão para uma denominação, a liderança quer imputar na sua mente a doutrina, muitas das vezes rigorosa nas suas mentes, e aquelas pessoas ficam limitadas, ficam, às vezes, prisionadas a uma doutrina, e elas não conhecem a doutrina bíblica. Porque a Bíblia fala uma coisa muito importante. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu conheço essa verdade da palavra, eu não tenho uma vida de libertinagem,
Eu não faço aquilo que eu acho que eu posso fazer. Eu faço aquilo que me faz bem e que me faz bem para o meu próximo e que eu agrado ao meu Senhor. Então eu não sou mais escravo. Então a Bíblia, ela é um livro de celestialidade. Dr. Spurgeon, ele fala sobre isso. O teólogo suíço Karl Barth dizia: Deus se revela de 3 formas. Primeira, de forma suprema em Cristo. Segunda, de forma geral pela Bíblia. E a terceira é de forma direta através da pregação baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. Se eu ocupo um púlpito, se eu me assento para fazer aconselhamento, para falar da Bíblia, e eu não conheço essa palavra, eu vou estar ferindo essa palavra e ferindo a pessoa que estão ouvindo. Há uma necessidade de nos envolvermos com essa palavra, com a prática da leitura, da meditação nessa palavra. Não simplesmente eu preciso conhecê-la, mas principalmente eu preciso amar essa palavra. Eu preciso amar essa palavra de Deus. De modo simplificado, irmãos, um grande escritor chamado Dietrich Bonhoeffer, ele diz o seguinte: sem a Bíblia não há cristianismo genuíno. Não tente tornar a Bíblia importante. Ela já é importante em si mesma. A Bíblia não precisa que eu faça nenhuma firula, nenhuma fantasia, que eu enfeite as suas palavras para que ela se torne importante. Deus levantou vários homens para falar dessa palavra. Você pode ver muito bem. Mateus não poderia ter prego na época, ter levado a palavra no mesmo lugar que Marcos levou. Porque Marcos falou para um grupo, para os gregos, pessoas inteligentes. Pessoas que queriam ver as coisas muito didáticas. Mateus ele já fala de uma forma para os judeus. Pessoas que queriam ver milagres, esperavam o grande Messias. Os gregos não. Os gregos já esperavam um grande libertador, uma pessoa conhecedora, inteligente. E você olha de uma forma, os escritores do Novo Testamento, cada um falou de uma maneira que teve uma forma de se expressar para a sua época, para o seu tempo. Eu não preciso, nessa minha época hoje, estar florindo a Bíblia. Jesus ele falou para vários tipos de pessoas, para várias classes de pessoas. Falou para os mestres, até para as pessoas simples. E quando ele tinha de falar de uma forma dura, ele não trazia flores para aquelas pessoas. Quando ele falou para aqueles homens que feriam a palavra, feriam as leis, ele dizia raça de víboras, sepulcros caiados. Mas quando ele falava para as pessoas simples que precisavam de uma palavra que mudava seu coração, ele falava de uma forma carinhosa. Falava de uma forma que trazia aquelas pessoas para si, para o seu lado, para que elas entendessem o que ele estava dizendo. E eu queria falar sobre isso para você. Essa importância da Bíblia na vida do cristão hoje, meus irmãos. Porque a Bíblia ela continua sendo tão importante para o cristão hoje. Primeira coisa, que a Bíblia ela é a palavra de Deus e não é nossas frases feitas. Ela continua sendo importante porque ela é a palavra de Deus e não nossas frases feitas. Vivemos em uma época de distância do autoconceito de Deus. A humanidade está se distanciando daquilo que é conceito de Deus. Então você vê que, sem a Bíblia, nosso desespero eclesiástico vai inventar outras palavras para substituírem a palavra de Deus.
nós estamos vendo aí, vivendo essa época do chamado relativismo, onde esse livro santo se tornou relativo. O relativismo, ele é a morte da verdade. É a morte das verdades fundamentais da palavra do Senhor. Então, quando a Bíblia ela é soberana em nossa ideologia, o relativismo ele morre. Quando a Bíblia ela se torna viva, soberana na minha ideologia, esse relativismo, esses questionamentos tolos, desnecessários, eles vão morrer imediatamente. Nenhuma ideia humana, por mais certa e bela que seja, é mais perfeita do que a Bíblia. Nenhuma ideia, por mais perfeita que ela seja, mais bela que seja criada por um filósofo, por um grande teólogo, ela não é mais perfeita que a palavra do Senhor. A autoridade da Bíblia não provém da capacidade dos seus autores. A autoridade dessa palavra da Bíblia, ela não vem da capacidade, ela não vem da intelectualidade dos seus autores, não. De nenhum autor humano, mas ela vem do caráter do seu autor divino, que é o Senhor, que é o nosso Deus, o autor e consumador de todas as coisas. Segunda coisa, porque a Bíblia ela nos aponta, porque ela continua sendo importante para nós, os cristãos hoje, porque a Bíblia ela nos aponta o caminho e não uma série de atalhos. Vivemos hoje, irmãos, um evangelho, um cristianismo, que eu já disse alguns tempos atrás, nos nossos cultos, em que é uma grande colcha de retalhos, várias emendas. Irmãos, quando você olha para a Bíblia, ela não te apresenta nenhum atalho. Ela te mostra o caminho. Mas hoje, o que nós vemos hoje são homens pregadores para poder apresentar um caminho fácil, de facilidades. Apresentam um caminho de atalhos, porque o caminho da verdade muitas vezes é doloroso, é espinhoso. Então vivemos em um tempo de confusão, tempo onde carecemos, irmão, do resgate da Bíblia como lâmpada para os nossos pés. Vivemos esse tempo de confusão, onde precisamos resgatar novamente essa palavra, esse evangelho genuíno, como lâmpada para os nossos pés. A pessoa central da Bíblia é Cristo, em que ele fala, eu sou o caminho, não tem outro caminho. Portanto, uma espiritualidade sem a Bíblia será automaticamente uma espiritualidade sem Cristo. Martinho Lutero disse uma vez uma coisa importante nas suas frases, que eu gosto sempre de citar algumas frases de Martinho Lutero. Ele disse uma coisa importante: da mesma forma como vamos ao berço, tão somente para encontrar um bebê, também recorremos às Escrituras apenas para encontrar a Cristo. Onde é que nós vemos isso em nossos pregadores atuais? Essas pessoas se aproximarem da Bíblia com todo cuidado, como se fosse buscar uma criança, um bebê no seu berço, buscar com cuidado a revelação dessa palavra verdadeira, para tomar cuidado naquilo que vão estar falando, aplicando o coração dos ouvintes. Não temos visto isso em nossos dias. Em terceiro lugar, irmãos, porque a Bíblia continua sendo importante para nós hoje, os cristãos, porque ela exalta a Deus, e não as placas das igrejas. A Bíblia, ela exalta a Deus. Ela não exalta a placa de denominação, não exalta a placa de igreja nenhuma. No século da exaltação desses chamados semideuses e da infecção dos denominacionalatras, a Bíblia, ela nos ensina o caminho do retorno, que é o arrependimento, irmãos. Vivemos essa época perigosa desses chamados semideuses.
em que nós vemos homens a ver nos púlpitos, dizendo que o nome dele é mais importante que o de Cristo, que muitas vezes não conseguiu fazer em nome de Cristo, mas usou o seu nome, e o seu nome alcançou o que ele queria. São os semideuses do século 21. Essa infecção de denominacionistas, pessoas que idolatram denominações, ficam idolatrando denominações e não adoram o verdadeiro Senhor, que é Cristo Jesus. A Bíblia, ela nos ensina o caminho do retorno ao arrependimento, irmãos. Ganhei um livro de presente alguns tempos atrás, de uma irmã abençoada do nosso ministério, em que ele diz o seguinte: o retorno à santidade. A igreja precisa, a humanidade precisa desse retorno à santidade. Mas como vai ter um retorno à santidade, à humildade, ao arrependimento, se o homem, se a igreja está se distanciando da palavra do Senhor, irmãos, se distanciando do Evangelho de Cristo? Precisa retornar ao arrependimento, precisa de um retorno à santidade. Por melhor que seja a igreja, ela não é autoridade suprema. Por melhor que a nossa igreja, nossa denominação seja, ela não é autoridade suprema. A Bíblia é a autoridade suprema. E as pessoas não entendem isso, que a Bíblia, ela é a autoridade suprema, irmãos. Não é uma palavra de profecia, nem um profeta que entrega recado para você, nem um profeta respeitado dentro da sua igreja. Não. A palavra suprema é a Bíblia. Portanto, Paulo diz com muita sabedoria, quando essa palavra é revelada, expressada, que todos se calem, todos os espíritos se calem para ouvir o que realmente a palavra está dizendo. Há uma reverência, porque ela é a palavra celestial, vinda do coração de Deus, não vem do coração do homem. Nós somos veículos usados por Deus para poder falar dessa palavra do Senhor. Ainda que até indignos em que nós somos de ser usados para essa palavra. Eu fico muito surpreso quando eu vejo homens inteligentíssimos, dizerem: agora eu vou usar da palavra do Senhor. Nós não somos dignos de usar essa palavra. Ela é que nos usa para a glória do nosso Deus, para exaltar o nome do Senhor. Deus, ele é Senhor absoluto. O resto é apenas pó. Como diz o Salmo 103, versículo 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. É a última coisa que eu quero falar para você, porque a Bíblia continua sendo importante para mim, para você, para o cristianismo, para os cristãos, porque a Bíblia, ela mostra ao homem seu verdadeiro estado. Qual é o verdadeiro estado do homem? Pecador, irmãos. É o livro que essa irmã me deu de presente. Retorno à santidade. Um retorno para a santidade, irmãos. Retornar para a vida de santidade. O homem tem se distanciado dessa vida de santidade com Deus, com Cristo. Diante da Bíblia, nenhum homem é super. Somos todos servos. Há dois temas dominantes na Bíblia. Um é a narrativa da sedução do homem pelo pecado. O outro é a salvação do homem por Cristo. Diz um grande escritor chamado Barton Babbage, que existem dois caminhos importantes, dois temas importantes na Bíblia. Um é a narrativa da sedução do homem pelo pecado. O homem ele deixa ser seduzido pelo pecado muito facilmente. Se ele estiver longe da Bíblia, ele é uma presa fácil para o pecado. E o outro tema é a salvação do homem por Cristo Jesus. Barton Babbage. A Bíblia ela forma nosso caráter com base no caráter de Cristo. Olha a importância que ela tem. Ela forma o meu caráter no caráter de Cristo. Fruto do Espírito, Gálatas 5, versículo 22, 23.
Quando o homem, instruído pela Bíblia, admite seu estado, que é o pecador, então, pela Bíblia, ele recebe o abraço de Cristo, que veio para libertar, irmãos. Então, o homem precisa primeiro reconhecer o seu estado de pecador. John Wesley, ele nos deixou uma frase muito importante, dizendo o seguinte: quero conhecer uma coisa, o caminho para o céu. O próprio Deus dignou-se a ensinar o caminho. Ele escreveu um livro. Ó, dá-me esse livro. A qualquer preço, dá-me o livro de Deus. Uma frase escrita por John Wesley, que já ultrapassou já ultrapassou dezenas de anos. E é uma verdade. Nós não vemos hoje nossos pregadores suspirar como esse homem suspirava, quando ele dizia que o mundo é minha paróquia. Esse homem, ele desejava a palavra como ele desejava matar a sua sede. Tinha uma paixão pela palavra do Senhor. Nós não vemos isso acontecer hoje em nossos dias, em nossos púlpitos. Repetidores de frases bonitas, repetidores de versículos bíblicos, não tem paixão pela palavra do Senhor. A conclusão que nós chegamos: sem a Bíblia, o cristianismo é apenas uma religiosidade vazia. Mas quando desenvolvemos nossa fé com base nas Escrituras, somos livres. Importante isso, meus irmãos. Sem a Bíblia, o cristianismo não é apenas uma religiosidade vazia. Mas quando desenvolvemos nossa fé com base nas Escrituras, somos livres. Livres em Cristo Jesus. Se quisermos viver vidas dignas no nome de cristãos, se quisermos viver vidas dignas do nome de cristãos, então não podemos viver sem respirar o ar abençoado da palavra de Deus. A qualificação mais importante exigida do leitor da Bíblia não é erudição, mas sim rendição. Não perícia, mas disposição de ser guiado pelo Espírito de Deus, diz Martin Austin, um grande escritor. Quer ser um grande servo do Senhor? Medite na palavra, estude a palavra, volte para o caminho de santidade, volte para o caminho de arrependimento. Leia essa palavra. Antes de você querer ser um líder, ser um grande homem de Deus, não adianta ler grandes livros de conhecimentos gerais, mas leia a Bíblia. São 66 livros. Leia, medite, estude e viva o que está escrito aqui para a mudança da tua vida. E você vai ser um grande homem, uma grande mulher nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que o Espírito Santo te guie pelas veredas da justiça dele. Que ele te dê uma balança justa. Que ele te dê uma mente santa. Um coração sábio. E um coração entendido. Que ele te dê a visão da águia, a prudência da serpente. E a simplicidade da pomba. Que ele possa nessa noite, nessa tarde, nesse dia, penetrar no teu coração e mudar a tua história, a tua vida e abençoar a tua casa e a tua família. Deus te abençoe em nome de Jesus.